Olá, meu amigo, minha amiga, o meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 13 de setembro, nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum e as leituras, mais uma vez, nos ajudam a entender, a compreender, para podermos viver melhor os ensinamentos de Jesus a partir do Evangelho de Lucas e também a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, e o Salmo 27, 28. Ouviremos as leituras e depois partilharemos a nossa reflexão. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo, reconhecendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações, pagãos da fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. O Salmo é o 27, 28. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Os versículos do Salmo é o versículo 2, aí o versículo 7 e versículos 8 a 9. E o refrão é o versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o. Abençoai a vossa herança. Sede vós o meu pastor. Seja vós o seu pastor e o seu guia pelos séculos eternos. E o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: oficial, merece que lhe faças este favor, porque ele envia o nosso povo, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um,
vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Meus caros amigos, minhas caras amigas, como é importante nós percebermos aqui que Jesus não se deixa manipular pela conversa dos anciãos. Temos que saber que o ancião, naquela época, também conhecido como doutor da lei, ou talvez um escriba, os fariseus, eles se juntam para falar em nome do oficial romano. O oficial romano, ele não conhecia Jesus. Talvez os anciãos já tinham convivido um pouco com Jesus, porque Jesus já havia estado em Cafarnaum na sinagoga. E os anciãos, eles também atuam na sinagoga, assim como atuam no sinédrio. Mas aqui há um detalhe. O detalhe é que os anciãos, mesmo conhecendo pessoalmente Jesus, mesmo tendo ouvido falar de Jesus, ou mesmo tendo participado de algumas reflexões feitas pelo próprio Jesus, eles não entendiam ou não entenderam qual era a proposta ou qual era a missão, qual era o ensinamento de Jesus. Por que não entenderam? Porque eles foram até Jesus, levaram o comunicado do oficial romano, mas colocaram para Jesus de uma maneira imperativa, ou seja, deram a ordem para Jesus. Disseram a ele que Jesus tinha que fazer, porque o oficial ele estimava o povo judeu e no mesmo tempo já havia construído até mesmo uma sinagoga. Meus amigos e minhas amigas, para Jesus isso não adianta nada. Ou seja, isso não vale nada. Jesus, para começar, não é líder de sinagoga. Quem deveria fazer diferente, quem deveria atuar junto com o oficial romano, eram os anciãos. Os anciãos que deveriam, então, agradecer ao Império Romano, ou melhor, ao oficial romano. Jesus não tem nada a ver com essa história. E Jesus não vai agir porque construiu uma sinagoga para o povo judeu, ou porque ele estima o povo judeu. Jesus está na frente dessas colocações. O próprio Jesus, ele não mandou construir uma sinagoga para ele, porque Jesus era um judeu. Jesus nunca foi cristão. E Jesus também não pediu para que construísse, então, uma igreja para ele. Por quê? Porque Jesus, o que importa, não é se construir uma sinagoga, um templo ou uma igreja. Para Jesus, o que importa é a pessoa na sua integridade. E Jesus vai acompanhar os anciãos, não porque ele respeitou a ordem dos anciãos e não porque ele ficou com medo do oficial romano, mas sim porque Jesus entendeu e percebeu a humildade do oficial romano. E mais do que a humildade, porque Jesus ama aqueles que são colocados à margem. Vejamos aqui, o doente estava à margem, ou seja, estava à beira da morte. E Jesus ama aqueles que não conseguem, às vezes, encontrar apoio e humanidade e dignidade das instituições. Vejamos, o oficial romano, ele fez até uma sinagoga para os anciãos, ou para o povo judeu, para os fariseus. Mas os anciãos não conseguem ir ao encontro do doente. Porque naquela época, vejamos, o oficial romano, ele era visto como impuro, porque ele era um estrangeiro. Os judeus, eles não se davam muito bem com os romanos. Mas os anciãos aqui são beneficiados. Veja, quando os anciãos, fariseus e doutores da lei são beneficiados pelas autoridades romanas, então eles acabam, entre aspas, valorizando, porque dá status. Mas eles mesmos são incapazes de acolher um doente dentro da sinagoga. Porque para a compreensão daquela época, para a
cosmo-religião, podemos dizer assim, daquela época, o doente, ele era visto como alguém que havia recebido uma maldição de Deus, uma maldição divina. Por isso que ele estava, então, doente. Jesus faz o inverso. Jesus não está na sinagoga, Jesus não está na igreja, não está na catedral, não está na basílica. Jesus está no céu aberto. Por quê? Porque Jesus não tem nenhuma lei que o impede de ir até um romano, que é estrangeiro, e também Jesus não tem nenhum impedimento, nenhuma moral que o impede de ir até o doente, ou até mesmo de tocar o doente, de abraçar o doente, de erguer o doente, de ajudar o doente, de ser ele mesmo, de encontrar-se consigo mesmo. E o mais importante aqui, meus amigos e amigas, é percebermos que a vida de Jesus é serviço, é doação, é alívio para aqueles que sofrem. Nós não sabemos a doença que o empregado do oficial romano tem. Nós não sabemos, mas aqui para nós não importa. O mais importante é entendermos que Jesus sempre está rompendo os tabus do seu próprio povo e rompendo aquela religião muitas vezes rígidas em rituais e não preocupadas em aliviar o sofrimento daqueles que sofrem e de incluir até mesmo os estrangeiros. Para irmos concluindo, Lucas está escrevendo o seu evangelho para os pagãos, visto como pagãos na época. Ou seja, pagãos são todos aqueles que estão fora da religião ou da religiosidade judaica. Então, ele coloca um Jesus, utiliza um Jesus, ou melhor, descreve um personagem, Jesus, aberto, acolhedor a todos, aos estrangeiros e também aos doentes. Todos farão parte, então, não da igreja, da comunidade. Porque Jesus não construiu nenhuma igreja, mas sim uma comunidade. Ele queria que a comunidade fosse as pessoas. E aonde estivessem pessoas, então, que ouvissem os seus ensinamentos, pudessem viver, acima de tudo, o amor, a compaixão, a misericórdia e, mais uma vez, o perdão. Para que todos pudessem se sentir filhos e filhas de Deus, que é Pai e é Mãe. E a carta de Tiago, ou melhor, a carta de Timóteo, é interessante, porque nós no início dizemos assim, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Mas essa carta não foi escrita pelo Paulo. Paulo provavelmente ele estava preso em Éfeso, e então o seu discípulo, Timóteo, ele escreve essa carta, e ele escreve também a segunda carta. Esta primeira carta, ou este primeiro escrito, denominado a Paulo, ou intitulado a Paulo, não quer dizer que seja Paulo quem escreveu, ou tenha escrito. É consenso entre os teólogos, teólogas, os biblistas e as biblistas, que diz então que esta carta foi escrita mais ou menos dentro do período de 64 a 65, e provavelmente por um discípulo de Paulo. E talvez esse discípulo então seja Timóteo. Lembremos aqui que Timóteo também traz um significado no seu nome. Timóteo é uma palavra grega. O pai de Timóteo era grego, a mãe de Timóteo era uma judia cristã. E a palavra Timóteo vem do grego e quer dizer gerado do ventre. Timon quer dizer útero, ventre, intimidade, coração. Theos, Deus. Então, Timon, Theos, juntemos as duas palavras e significa a intimidade de Deus, ou gerado na intimidade de Deus. Esse nome é muito profundo e fecundo também para nós, porque Paulo, ele também pede para que a comunidade reze por todos os seres humanos. Não há mais pessoas escolhidas para que a comunidade reze, porque na comunidade de Jesus todos são acolhidos, todos são acolhidas, todos são gente, todos são filhos e filhas de Deus. E aqui é importante nós percebermos que ele utiliza como se Paulo estivesse falando, porque naquela época era natural que alguém escrevesse uma carta e desse o nome a uma autoridade, que são conhecidas no Novo Testamento como pseudomínias. Ou seja, pseudomínias são cartas que têm um nome, mas não foi aquela pessoa que escreveu. Isso também vale para o Antigo Testamento. Nós aprendemos muitas vezes que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tenha sido escrito por Moisés, mas não foi Moisés quem escreveu. E é interessante nós também sabermos
e entendermos que muitas vezes são salmos colocados para o rei Davi ou o rei Salomão. Provavelmente também eles não escreveram, talvez não sabiam escrever. O livro da sabedoria colocado como o autor, o rei Salomão, não foi ele quem escreveu, porque os livros não batem, a época são diferentes. Mas aqui o mais importante não é nem quem escreveu, mas sim a mensagem para nós hoje. Aprendermos a viver e a conviver fraternalmente. E entendermos aqui também quando Paulo fala no versículo 35, ou melhor, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate a todos. Aqui temos que ter também muita flexibilidade para não fecharmos também dentro da nossa religião e criticar, questionar as outras religiões. Lembremos que outras religiões colocam outros nomes para Deus, o Pai do Divino. Isso não importa. E tem também outros mediadores. E temos que conviver, porque Jesus não impõe a religião nenhuma. Jesus quer que todos vivam apenas o amor, o perdão e também a reconciliação. Consigo e com todos. Não impõe. Nem essa e nem aquela religião é melhor uma com a outra. Nenhuma é melhor, nenhuma é pior. Todas são convidadas a viver o amor fraterno, o respeito. E que aprendemos, então, meus amigos e amigas, a cuidarmos da vida. Quando há cuidado da vida, que nem nós vemos aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos que a cura acontece. A fé é capaz de mover montanhas. E, no mesmo tempo, a fé move as entranhas. Mais do que mover montanhas, mover as nossas entranhas. E para o judeu, quando fala de entranhas, está o nosso coração, está a parte interna, a parte íntima, está a parte da alma, porque para o judeu, o coração, esta entranha, quer dizer aquela em que Deus habita, e ali Deus habita, e a sede também, então, do amor, da compaixão e da misericórdia. Deus habite o nosso coração e nos ajude a vivermos a sua mensagem neste dia e nesta semana. Hoje também, a igreja lembra o santo João Crisóstomo. O João Crisóstomo nasceu no ano 354 e faleceu no ano 407. Vejamos então, nasceu no ano 354 e faleceu no ano 407. Crisóstomo foi um apelido que deram a ele. Crisóstomo, no grego, quer dizer boca de ouro, ou aquele ou aquela pessoa que fala eloquentemente, aquela pessoa que fala legivelmente, aquela pessoa que fala com coerência, aquela pessoa que fala e todos conseguem entender. Ele foi perseguido, ele foi obrigado a se exilar e aonde faleceu muito doente. Vejamos, meus amigos, que ele, ao assumir a sua missão, foi também perseguido pelas próprias comunidades cristãs. Isso muito comum nos dias de hoje. Nós, como cristãos e cristãs, não devemos perseguir nem os cristãos, nem as cristãs, nem pessoas de outras denominações, nem aquelas pessoas que não acreditam em divindade. Porque o mais importante é o amor. O mais importante é a compaixão. Jesus nos convida para seguir sem ficarmos presos em, muitas vezes, liturgias, ritualismos e moralismos. Sejamos abertos para viver abundantemente o amor humano e divino que se completam a favor da vida. Ele, o São João Crisóstomo, foi o primeiro a colocar o nome de Bíblia a este livro que nós então chamamos de livro sagrado. No início, ou até mesmo o período em que ele viveu, era conhecido como Sagrada Escritura ou as Escrituras. Ele que chamou pela primeira vez o nome de Bíblia. Por quê? Porque ele disse que neste livro há uma composição de livros. E a palavra Bíblia também tem a ver com biblioteca, ou seja, vários livros, 73 livros. Que o Jesus de Lucas, que o Jesus de Timóteo, que o Jesus de Maria de Nazaré, que o Jesus de Teresa de Calcutá, que o Jesus de Dulce dos pobres nos ajudam a viver e também a cuidar daqueles que mais precisam do nosso amor, da nossa compaixão e também do nosso bom trato. Um abraço a todos e a todas.